O sistema de navegação emitiu uma instrução clara, mas surpreendente: em 100 metros, vire à direita. À frente, porém, só se via uma parede densa de vegetação rala e descuidada. Irena Petrovna reduziu a velocidade e estreitou os olhos, tentando enxergar além da névoa outonal que turvava a paisagem. Ao se aproximar, percebeu uma estreita clareira, quase imperceptível, como se fosse um antigo caminho florestal abandonado há décadas. Isso é um absurdo, murmurou a jornalista, balançando a cabeça. Onde esse aparelho eletrônico está me levando? Hesitou por um instante, consultou o endereço anotado em seu caderno e confirmou. Tudo batia. Era mesmo a residência de Maria Stepanovna Kovalenko, viúva de um médico respeitado na cidade. Mas por que o GPS insistia naquele atalho suspeito, em vez da estrada principal? Algo não fazia sentido. Revisando o trajeto com mais atenção, notou uma discrepância. O ponto de destino no mapa estava levemente deslocado em relação ao endereço real. Parecia que alguém havia alterado as coordenadas de propósito. Mas com que intenção? E principalmente, quem teria feito isso? A única pessoa que mexera no navegador recentemente fora sua assistente, Lena, uma moça pouco familiarizada com tecnologia, que apenas pedirá para ajustar a rota até a periferia e lhe entregará uma nova lista de entrevistas. Manipular coordenadas exigiria conhecimentos bem mais avançados. Enquanto refletia, o céu, já carrancudo e pesado como chumbo sobre os campos murchos, foi rasgado por um relâmpago cortante. Um trovão retumbou quase que imediatamente, seguido pelas primeiras gotas grossas de chuva, que começaram a tamborilar no para-brisa. Irena franziu o senho, mas, desconfiada da rota sugerida, decidiu ignorar as instruções do aparelho e seguiu pela estrada principal, guiando-se pelo instinto. A escolha se revelou acertada. 20 minutos depois, avistou uma construção imponente de 2 andares, isolada das demais casas na borda de um pequeno povoado. Mesmo sob o aguaceiro torrencial, a edificação transmitia solidez, colunas na entrada, paredes robustas. Um estilo que remetia às residências construídas na era soviética para figuras de destaque do regime. Estacionou junto ao portão e, envolta em um casaco impermeável, correu até a varanda. A chuva, agora um temporal furioso, encharcava tudo em segundos. Quando alcançou a porta, a barra de sua saia bege já estava ensopada, grudando-se às pernas de maneira incômoda. A porta se abriu quase que instantaneamente, como se a aguardassem. No batente, uma mulher magra de meia-idade vestia um vestido azul marinho sóbrio, de corte clássico. Seu rosto anguloso, de traços simétricos, era emoldurado por cabelos cuidadosamente penteados, nos quais algumas mechas brancas já se faziam notar. Havia algo em sua postura que denotava uma tensão contida, como se cada gesto fosse calculado. Finalmente Irena Petrovna, disse a mulher, recuando para dar passagem. Já a espero há mais de 1 hora. Entre logo, está encharcada. A jornalista olhou o relógio confusa. Mas nosso encontro foi marcado para as 3 horas. Ainda faltam 15 minutos. Cheguei até um pouco adiantada. Por um segundo, o rosto da anfitriã ficou imóvel, como congelado. Em seguida, um sorriso forçado surgiu em seus lábios. Ah, deve ter sido um engano meu. Ultimamente minha memória não é mais a mesma. Entre, não fique aí parada, Nina Ivanovna. Gritou em direção ao interior da casa. Traga uma toalha para nossa visitante. Uma resposta abafada veio de algum cômodo distante, e pouco depois, uma mulher corpulenta apareceu no corredor. Vestia um ralo de banho sobre um vestido antiquado, e seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado. O rosto largo exibia uma expressão de ansiedade permanente, como se estivesse sempre à espera de algo ruim. Estendeu a Irena uma toalha de banho grande, mas suas mãos tremiam visivelmente. Obrigada, agradeceu a jornalista, secando os cabelos enquanto observava o hall de entrada com curiosidade. As paredes eram decoradas com fotografias antigas em molduras pesadas. Em uma delas, um homem de cabelos brancos sorria, usando um jaleco médico, provavelmente o falecido marido da anfitriã. Irena notou, porém, que algumas molduras estavam viradas para a parede. Estranho. Normalmente isso se faz em sinal de luto, mas já havia se passado 1 ano desde a morte. Espera visitantes? Perguntou, indicando com o olhar alguns casacos masculinos pendurados no cabideiro. Ah, isso. Maria Stepanovna fez um gesto vago com a mão. É o Sergei Nikolaevich, um amigo do meu marido. Ele está organizando os arquivos dele. E ainda tem o Kirill, um jovem que está instalando um novo sistema de alarme. Sabe como é, ultimamente tem ocorrido muitos furtos na região. Falava rápido, como se recitasse um texto decorado. Irena sentiu um leve desconforto. Havia algo de errado naquele cenário, mas não conseguia identificar o que.
Vamos para a sala de estar, convidou a anfitriã, apontando para uma porta dupla de madeira. O chá provavelmente já esfriou, mas a Nina Ivanovna pode preparar outro. A doméstica estremeceu ao ouvir a frase, e seus lábios tremeram, como se quisesse dizer algo, mas desistisse no último instante. Na ampla sala 3 homens estavam presentes. 2 sentados à mesa, analisando papéis, e um terceiro mexendo em fios junto à janela. Permitam-me apresentá-los, disse Maria Stepanovna, indicando um homem de constituição robusta, com cabelos curtos e grisalhos e uma cicatriz profunda na bochecha esquerda. Este é Sergei Nikolaevich, ex-policial de distrito e grande amigo do meu falecido marido. O homem se levantou e cumprimentou com um aceno seco. Seu olhar era penetrante, daqueles que tudo observam, típico de quem está acostumado a notar os menores detalhes. Este é Vladimir Semyonovich, continuou a anfitriã, apresentando um senhor de cabelos brancos e óculos. Nosso vizinho, professor aposentado de história. Ele se levantou e fez uma reverência formal, com a elegância de outros tempos. E este é o Kirill, nosso técnico em sistemas de segurança, acrescentou, apontando para o jovem junto à janela, que apenas assentiu com a cabeça antes de voltar ao trabalho. Irena reparou que ele não se parecia em nada com um instalador comum, magro demais, pálido, com movimentos nervosos e um ar distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. Lembrava mais um programador de escritório do que um especialista em alarmes. Um trovão estourou bem próximo, e quase ao mesmo tempo as luzes se apagaram. Na escuridão que se instalou, alguém soltou um suspiro assustado. Então, ouviu-se a voz serena de Maria Stepanovna. Não se preocupem, a Nina Ivanovna já está buscando velas. Aqui a energia costuma cair em dias de tempestade. Em poucos minutos, a sala foi iluminada pelo tremor das chamas, que projetavam sombras dançantes pelas paredes. Irena notou que a anfitriã lançava olhares furtivos em direção à escada que levava ao segundo andar, onde, aparentemente, ficava o escritório do marido falecido. Então, sobre o que gostaria de conversar? Perguntou Maria Stepanovna, voltando-se para a jornalista, embora seu olhar parecesse distante. Sobre seu trabalho filantrópico, respondeu Irena, abrindo o caderno. Em especial, como você tem ajudado o orfanato local. Nossos leitores precisam de exemplos como o seu, que mostram como a solidariedade pode fazer a diferença. A mulher assentiu, mas era evidente que seus pensamentos estavam em outro lugar. Sim, claro. Meu marido sempre acreditou que devíamos amparar as crianças, principalmente as doentes. Sua voz falhou levemente nas últimas palavras. Nesse momento, Nina Ivanovna entrou com uma bandeja. Suas mãos tremiam tanto que as xícaras batiam nos pires, produzindo um som metálico. O que foi, Nina Ivanovna? Perguntou Vladimir Semyonovich, preocupado. Você não parece bem. Não é nada, murmurou a doméstica, depositando a bandeja sobre a mesa. Só um pouco de tontura. Deve ser o tempo. Lançou um olhar rápido e quase suplicante para Maria Stepanovna, mas esta pareceu não perceber. Com licença, interrompeu Kirill de repente. Preciso subir para verificar os sensores das janelas do andar superior. Claro, vá em frente, respondeu a anfitriã, sem sequer olhá-lo. Claro, concordou a anfitriã com um aceno apressado. Só tenha cuidado lá em cima, está escuro. Irina notou que Sergei Nikolaevich observava Kirill com atenção enquanto o jovem subia as escadas. No olhar do ex-policial, havia uma desconfiança evidente, quase tangível. A conversa prosseguiu por cerca de 15 minutos, com Maria Stepanovna falando sobre suas iniciativas filantrópicas de maneira mecânica, como se recitasse um texto decorado. Várias vezes, ela se perdia no meio das frases e lançava olhares ansiosos em direção ao andar superior. De repente, um baque surdo ecoou do segundo piso, seguido pelo som de um corpo caindo. Todos se entreolharam imóveis. O que foi isso? Sergei Nikolaevich foi o primeiro a se levantar. Um silêncio pesado tomou conta da sala, quebrado apenas pelo ruído da chuva batendo nas janelas. Então, um gemido fraco se fez ouvir. Tem alguém lá! Exclamou Vladimir Semyonovich. Sem combinarem, todos se lançaram escada acima. Apesar da cocheira, Sergei Nikolaevich foi o primeiro a chegar ao segundo andar. Dirigiu-se com determinação à porta no final do corredor, puxou a maçaneta, mas ela não cedeu. Está trancada, anunciou, virando-se para os outros que chegavam ofegantes. Por dentro. É o gabinete do meu marido, sussurrou Maria Stepanovna, os lábios pálidos. Mas não deveria haver ninguém lá. Nina Ivanovna arrumou o cômodo de manhã, mas ela está lá embaixo. Lá embaixo? Repetiu Irina, franzindo a testa. Mas ela não estava na sala quando ouvimos o barulho. Os rostos dos presentes se iluminaram com uma compreensão súbita. Arrombem a porta.
ordenou Sergei Nikolaevich, firme. Não, esperem, interrompeu Kirill. Esse é um cadeado antigo, e a porta é maciça. Será mais rápido entrar pela janela. O gabinete dá para o jardim. Sim, confirmou Maria Stepanovna com um tremor na voz. Fica bem acima da varanda. Eu posso subir. Sem esperar resposta, o jovem já descia as escadas apressado. Menos de 1 minuto depois, ouviram-se passos rápidos na entrada da casa. Todos contiveram a respiração, observando as janelas embaçadas pela chuva, por onde filtravam os últimos raios de sol poente. Pareceu uma eternidade até que, finalmente, ouviram-se passos dentro do gabinete, seguido do estalo da fechadura. A porta se abriu deparando com Kirill, ensopado da cabeça aos pés, o rosto branco como giz. É a Nina Ivanovna, conseguiu dizer, a voz rouca. Está desmaiada. Correram para dentro. A doméstica jazia no chão, ao lado da escrivaninha maciça. Sergei Nikolaevich ajoelhou-se ao seu lado e procurou o pulso. Está viva, declarou, aliviado mas com preocupação. Porém, o pulso é fraco. O que terá acontecido com ela? Olhem, exclamou Irina, apontando para a mão da mulher. Entre os dedos contraídos havia um pedaço de papel amassado. Sergei Nikolaevich, com cuidado, desdobrou o fragmento. Nele estava escrito a lápis com letra trêmula: sei a verdade sobre o dinheiro. Irina levantou os olhos para Maria Stepanovna. À luz trêmula da vela que Vladimir Semyonovich segurava, o rosto da viúva parecia uma máscara de cera, não de surpresa, mas de um entendimento sombrio, quase resignado. Alguém chame uma ambulância, ordenou Sergei Nikolaevich, sustentando a cabeça de Nina Ivanovna. É inútil, murmurou Vladimir Semyonovich, aproximando-se da janela. Olhem, a estrada para a cidade está completamente alagada. De fato, do lado de fora, a tempestade havia se transformado em um dilúvio. O que antes era chuva agora era uma parede de água, e na depressão onde passava a estrada, já se formara um lago improvisado. O que faremos agora? Perguntou Irina, perdida. Primeiro precisamos entender o que aconteceu, respondeu Sergei Nikolaevich, levantando-se. E por que esta porta estava trancada por dentro, se Nina Ivanovna claramente não estava em condições de fazê-lo? Seu olhar percorreu cada um dos presentes e Irina sentiu um calafrio. Nos olhos do ex-policial lia-se uma pergunta silenciosa. Quem aqui sabe mais do que está dizendo? Um trovão retumbou com força do lado de fora, enquanto o gabinete mergulhava em um silêncio opressivo. Algo lhe dizia que aquela noite de novembro não seria o fim de uma simples entrevista, mas o início de uma história muito mais escura e intrincada do que ela poderia imaginar. Sergei Nikolaevich inclinou-se sobre a fechadura, examinando-a com minúcia. Seus dedos grossos, acostumados a manusear armas e protocolos policiais, moviam-se com uma delicadeza surpreendente para um homem de sua estatura. À luz da lanterna que Vladimir Semyonovich segurava, era possível ver a cicatriz em sua face se acentuar enquanto ele franzia a testa concentrado. Interessante, murmurou, endireitando-se e sacudindo os joelhos. Muito interessante. O que há de interessante? Perguntou Maria Stepanovna, apertando o chale de lã contra o corpo. À luz vacilante das velas, seu rosto parecia esculpido em cera. O ex-policial lançou um olhar demorado a cada um dos presentes, detendo-se um segundo a mais do que o necessário em cada um. Esta porta não foi trancada por dentro, declarou categórico. Alguém simulou isso com muita habilidade. Vejam essas marcas na fechadura, apontou. Trabalho de instrumento fino, profissional. Suas palavras pairaram no ar como gotas de mercúrio pesado. Ninguém disse nada, apenas as chamas das velas tremularam com uma corrente de ar que percorreu o corredor. Mas quem? E acima de tudo, por quê? Sussurrou Vladimir Semyonovich, limpando os óculos com a manga do suéter. É isso que precisamos descobrir, respondeu Sergei Nikolaevich, decidido. E antes de tudo, garantir que Nina Ivanovna esteja estável. Tenho conhecimentos básicos de primeiros socorros. Ele virou-se para Kirill. Ajude-me a levá-la para a cama. O jovem estremeceu como se acordasse de um transe e assentiu em silêncio. Juntos, ergueram o corpo pesado da doméstica e a transportaram para o quarto adjacente. Precisamos encontrar álcool amoniacal ou algo semelhante, instruiu Maria Stepanovna, recuperando um pouco da compostura. Meu marido tinha uma caixa de medicamentos. Sim, deve estar no banheiro. Ela saiu apressada, deixando Irina e Vladimir Semyonovich sozinhos no corredor. Tudo isso é tão estranho, comentou a jornalista tentando organizar os pensamentos. Vim para uma entrevista comum e me vi no meio de um mistério. Mistérios são bons apenas nas páginas dos livros, minha cara, respondeu o professor em tom baixo. Na vida real, eles cheiram a desgraça.
Havia algo em sua voz que fez Irina observá-lo com mais atenção. O rosto enrugado, os olhos tristes, a maneira como inclinava a cabeça, tudo aquilo lhe parecia estranhamente familiar, como se ela já o tivesse visto antes, em outro lugar, outra época. Antes que pudesse aprofundar esse pensamento, Maria Stepanovna voltou com uma pequena bolsa de couro. Encontrei a maleta médica de Gennady Vassilievich, anunciou ofegante. Aqui tem tudo o que precisamos. Entraram no quarto, onde Nina Ivanovna já estava deitada na cama. Seu corpo robusto parecia frágil, e o rosto adquirira um tom cinzento preocupante. Sergei Nikolaevich verificou novamente o pulso e as pupilas. Respira, mas de forma irregular, informou. E há um cheiro. Irina cheirou o ar e captou um leve aroma de amêndoas. Parece envenenamento, continuou o ex-policial. Provavelmente por algum medicamento antigo. Maria Stepanovna, seu marido tinha acesso a substâncias fortes? A viúva empalideceu ainda mais e levou a mão à boca. Sim, claro. Ele era médico, tinha alguns remédios potentes. Sua voz falhou. Mas não entendo como Nina Ivanovna poderia ter se envenenado. Ela nunca tomava nada sem. Sérgio Nikolaevich abriu a bolsa de couro gasto e começou a revirar os medicamentos. Entre caixas modernas de remédios industrializados, seus dedos encontraram frascos de vidro antigos, com rótulos desbotados pelo tempo. Muitos desses fármacos estão vencidos há anos, observou franzindo a testa. Brincadeira com coisa séria não é bom. Irina concordou com um gesto firme, já tirando o celular do bolso. Precisamos lavar o estômago dela e dar carvão ativado. Talvez isso baste. E chamar uma ambulância, declarou, enquanto os dedos deslizavam pela tela. Isso não é brincadeira. O aparelho, no entanto, não exibiu nenhuma barra de sinal. A tela permanecia escura como um espelho opaco. Inútil, balançou a cabeça Kirill, cruzando os braços. Já verifiquei antes, completou Vladimir Semyonovich, aproximando-se da janela. A rede móvel não pega, e o telefone fixo também está mudo. Provavelmente os fios foram danificados pela tempestade, e as estradas devem estar intrafegáveis até o amanhecer. Um silêncio pesado instalou-se na sala. A chuva batia nas vidraças como dedos impacientes. Estamos presos aqui, meus amigos, resumiu o ex-médico com um suspiro. Pelo menos até o dia clarear. Não é a primeira vez que trabalho em condições precárias, retrucou Sérgio Nikolaevich, já medindo com precisão uma dose de carvão ativado. No Cáucaso já vi coisas piores. Enquanto ele se dedicava a Nina Ivanovna, Irina observava os demais com discrição. Maria Stepanovna apoiava-se contra a parede, os dedos brincando nervosos com um pingente de prata no pescoço. Vladimir Semyonovich caminhava de um lado para outro, ajustando os óculos a cada 2 passos, como se o gesto pudesse organizar seus pensamentos. E Kirill mantinha-se à parte, os olhos fixos no procedimento como um cientista analisando uma reação química distante, calculista. Meia hora depois, Sérgio Nikolaevich endireitou as costas, enxugando as mãos em um pano. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, anunciou. Agora é esperar. Seu estado é estável, mas frágil. Talvez, quando acordar, ela consiga nos dizer o que aconteceu. Se acordar, murmurou Vladimir Semyonovich, mas calou-se ao sentir o olhar cortante do ex-policial. Sérgio Nikolaevich voltou-se então para o grupo, os braços cruzados. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Alguém trancou essa porta por fora, simulando que estava fechada por dentro. Alguém deixou Nina Ivanovna desmaiada no gabinete. Fez uma pausa deliberada. E eu desconfio fortemente que alguém intencionalmente reuniu todos nós nesta casa hoje. Que absurdo! Protestou Maria Stepanovna, mas sua voz soou falsa, como uma nota desafinada em um piano bem afinado. Coincidência apenas isso. Sérgio Nikolaevich veio organizar os arquivos do meu marido. Kirill está instalando o sistema de alarme. Vladimir Semyonovich passou para uma visita de cortesia. E Irina Petrovna veio para a entrevista. Encolheu os ombros. Um dia comum. Um dia comum? Repetiu o ex-policial com ironia. Então como explicam isto? Com cuidado retirou do bolso de Nina Ivanovna um papel amassado, não o pedaço que ela segurava, mas uma folha inteira dobrada em 4. Todos os olhos se voltaram para o objeto em suas mãos. Encontrei quando a movi, esclareceu. Acho que todos deveriam saber o que está escrito aqui. Desdobrou o papel e leu em voz alta. Sei o que você esconde. Ou são os dinheiro, ou todos ficarão sabendo. Amanhã, às 15 horas em ponto, espero sua resposta. Sem assinatura. Maria Stepanovna empalideceu de repente, como se alguém tivesse sugado o sangue de seu rosto. Afundou em uma cadeira próxima, as mãos trêmulas apoiadas na mesa.
Isso não é possível. Sussurrou. Eu não sei de nada. Nada? Irina inclinou-se para a frente, examinando a nota. Mas este não é o letra de Nina Ivanovna. Pelo traçado das letras, diria que foi escrito por um homem, e que ele tentou disfarçar a caligrafia. Você entende de grafologia? Perguntou Vladimir Semyonovich, com um interesse que soou forçado. Não, mas no jornalismo aprende-se a lidar com fontes anônimas, respondeu a jornalista sem tirar os olhos dos presentes. Alguns detalhes chamam a atenção. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir a respiração apressada de Maria Stepanovna. Finalmente ela inspirou fundo, como se reunisse coragem. Não sei nada sobre essa nota, afirmou firme. Mas, um segundo depois, sua voz falhou. Embora, talvez tenha relação com o que meu marido. Hesitou, como se as palavras fossem pedras pesadas demais para carregar. O quê? Pressionou Sérgio Nikolaevich. Fale, ordenou quando ela continuou calada. Meu marido, Gennady Vassilievich, era um médico respeitado, começou Maria Stepanovna, os dedos torcendo o lenço. Muitas pessoas o admiravam. Mas nem todos sabem que, além de sua prática oficial, ele reservava dinheiro. Reservava? Repetiu Vladimir Semyonovich. Havia algo em seu tom que fez Irina erguer as sobrancelhas. Sim, ele nunca me disse quanto nem onde guardava. Só antes de morrer insinuou que deixará um legado, que nunca encontrei. E você acha que alguém está chantageando por causa desse dinheiro? Indagou Kirill pela primeira vez intervindo na conversa. Sua voz soava seca, quase hostil. Não sei, abanou a cabeça a viúva. Mas nas últimas semanas comecei a receber cartas anônimas com alusões a alguma verdade sobre meu marido. Não dei importância, até agora. Irina observava cada reação. Maria Stepanovna parecia sinceramente abalada, mas algo na jornalista sussurrava que a mulher não estava contando tudo. Sérgio Nikolaevich mantinha a postura impassível, mas os músculos de sua mandíbula estavam tensos. Vladimir Semyonovich batucava os dedos no braço da poltrona, como se marcasse um ritmo invisível. E Kirill? Kirill sabia demais sobre a casa para alguém que supostamente estava ali pela primeira vez. Tinha encontrado o gabinete pela janela com uma facilidade suspeita, como se já conhecesse cada canto da propriedade. É estranho que você não tenha procurado a polícia, comentou Sérgio Nikolaevich. Chantagem é crime grave. Maria Stepanovna soltou uma risada amarga. E o que eu diria? Ajudem-me, estão me chantageando por causa de dinheiro que meu marido guardava ilegalmente. Abanou a cabeça. Além disso, titubeou. Não tenho certeza de que o chantagista não seja da polícia. Gennady Vassilievich tratava muitas figuras influentes. Alguns podiam saber de seus negócios. Então você desconfia de alguém em específico? Insistiu o ex-policial. A viúva permaneceu em silêncio, evitando seus olhos. Na sala só se ouvia o ruído da chuva e o eco distante de um trovão. Foi então que Irina notou. Kirill havia se deslocado sorrateiramente em direção à porta, como se planejasse uma fuga. Evitava olhar para Nina Ivanovna, imóvel na cama. Kirill chamou a jornalista, quebrando o silêncio. O jovem estremeceu. Há quanto tempo você trabalha com instalação de alarmes? Uns 5 anos, respondeu após uma pausa calculada. É só curiosidade. Você parece conhecer bem a casa de Maria Stepanovna. Tive a impressão de que soube imediatamente como entrar no gabinete pela janela. Seu rosto congelou por um instante. Depois, forçou um sorriso tenso. Hábito profissional. A gente avalia automaticamente todas as entradas e saídas. Faz parte do trabalho. Nesse momento, um gemido fraco ecoou pelo quarto. Nina Ivanovna mexeu-se na cama, os dedos crispando o lençol. Todos se viraram para ela. Sérgio Nikolaevich foi o primeiro a se aproximar, verificando seu pulso. Está voltando a si, constatou, mas ainda muito fraca. Nina Ivanovna, você me ouve? Chamou, inclinando-se. A mulher tentou falar, mas só um murmúrio indistinto escapou de seus lábios. O quê? Repita, por favor, pediu o ex-policial. Chá, arfou a doméstica. Eu tomei chá no gabinete. Você estava sozinha? Perguntou Sérgio Nikolaevich. Alguém esteve com você? Mas Nina Ivanovna perdeu os sentidos novamente, a cabeça caindo sem força sobre o travesseiro. Precisamos deixá-la descansar, decidiu o ex-policial, endireitando-se. Ainda está muito debilitada. Todos saíram em silêncio. Maria Stepanovna determinou que Kirill ficasse de vigia do lado de fora do quarto, enquanto convidava os demais para descer à sala de estar. Quando eles, ao descerem, Vladimir Semyonovich parou de repente, os olhos fixos no retrato do Dr. Kovalenko que pendia sobre a lareira. Gennady Vassilievich era um homem controverso, murmurou, como se falando consigo mesmo.
Muitos o admiravam, mas havia também aqueles que não terminou a frase, mas o sentido ficou claro. Quem o odiava? Cortou Maria Stepanovna com voz afiada. Acabe o que começou, Vladimir Semyonovich. Você não veio aqui hoje apenas por causa do telhado que vaza, não é mesmo? O velho professor estremeceu, mas permaneceu calado. E você, Sérgio Nikolaevich, continuou a viúva, virando-se para o ex-delegado. Poderia ter examinado os arquivos do meu marido em qualquer outro dia. Por que exatamente hoje? Fui eu quem marcou, respondeu ele, tranquilo. Disse que havia encontrado documentos importantes. Maria Stepanovna esboçou um sorriso estranho. Sim, foi isso mesmo. E também pedi a Kirill que viesse hoje para instalar o alarme. Convidei Irina Petrovna para uma entrevista exatamente nesta data. Seu olhar percorreu os rostos intrigados. Nada disso foi por acaso, meus senhores. Ela fez uma pausa, baixando a voz. Porque recebi a última carta do chantagista. Diz que hoje, às 18 horas em ponto, ele revelaria toda a verdade sobre meu marido e seu dinheiro. E que alguém do meu círculo mais próximo não é quem diz ser. O quê? Exclamou Irina, chocada. Por que não nos contou antes? Porque queria ver como as coisas se desenrolariam, respondeu Maria Stepanovna com uma firmeza inesperada. E elas se desenrolaram de maneira dramática. Alguém envenenou Nina Ivanovna. Quero saber quem. Do lado de fora a tempestade rugia, isolando-os do mundo. Dentro da sala de estar, 5 pessoas se encaravam com desconfiança mal disfarçada, cientes de que entre eles havia alguém com mais intenções. E até o amanhecer, ninguém poderia sair. A luz fraca da lâmpada a querosene iluminava objetos dispersos pelo gabinete, transformando-os em testemunhas mudas de um passado distante. A escrivaninha de mogno maciço, as altas estantes de livros que tocavam o teto, os instrumentos médicos antigos sob vidro. Tudo respirava o ar de uma época que já não existia. Irina ficou junto à janela, observando as gotas de chuva baterem contra o vidro, formando padrões fantasmagóricos. O relógio deu 10 badaladas. Após o impacto das palavras de Maria Stepanovna, cada um se afastou para um canto, como se tentasse assimilar o que acabará de ouvir. Sérgio Nikolaevich sugeriu revistar a casa minuciosamente, especialmente o gabinete do médico, e ninguém objetou. Olhem aqui, a voz do ex-delegado quebrou o silêncio. Ele estava ajoelhado diante de uma das estantes, passando os dedos pela parte inferior de uma prateleira. Todos se aproximaram. O que é? Vladimir Semyonovich inclinou-se, ajustando os óculos. Veja! Sérgio Nikolaevich pressionou uma saliência, e um clique ecoou pela sala. Uma pequena seção secreta se abriu. Um esconderijo. Maria Stepanovna arfou, aproximando-se. Eu nunca soube disso. Com cuidado, ele retirou uma pequena caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. Todos contiveram a respiração enquanto ele levantava a tampa. Vazio, constatou, decepcionado. Mas Irina, que estava mais próxima da lâmpada, notou algo. Não exatamente, ela se inclinou sobre a caixa. Olhem o fundo. Há uma marca na poeira. Parece uma mão. De fato, no fundo da caixa, era possível ver com clareza o contorno empoeirado de uma palma. Alguém retirou o conteúdo recentemente, observou Sérgio Nikolaevich, comparando com a própria mão. E pela marca era uma mão pequena, provavelmente feminina. Os olhares se voltaram, involuntariamente, para as mãos uns dos outros. Maria Stepanovna tinha dedos finos e elegantes, que naquele momento apertavam nervosamente um pingente. Já as mãos de Nina Ivanovna eram maiores, com articulações nodosas, claramente não era dela a marca. O que havia aqui? Perguntou Kirill, que até então permanecerá em segundo plano. Gostaria de saber, resmungou Sérgio Nikolaevich, virando-se abruptamente para a janela. Falando em janelas, ele se dirigiu à mesma janela pela qual Kirill havia entrado e examinou cuidadosamente a moldura e o peitoril. Interessante, comentou. Veja, o ferrolho não está totalmente fechado. Alguém poderia tê-lo levantado de fora com um instrumento fino. E aqui, marcas na tinta. O que isso significa? Indagou Irina. Significa, disse ele pausadamente, que alguém pode ter entrado pela janela, envenenado Nina Ivanovna, trancado a porta por dentro e saído pelo mesmo caminho, quase fechando a janela ao sair. Um truque perfeito para uma sala trancada. O silêncio tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo uivo do vento lá fora. Vamos continuar a busca, propôs Sérgio Nikolaevich. Precisamos verificar todos os armários, todas as prateleiras. Talvez encontremos mais alguma coisa. Eles se dividiram. Kirill e Vladimir Semyonovich ficaram com as estantes de livros.
Maria Stepanovna revistava as gavetas da escrivaninha, enquanto Sérgio Nikolaevich e Irina examinavam os periódicos médicos e os prontuários dos pacientes, dispostos em uma prateleira à parte. Estranho, murmurou Irina, folheando as pastas. Não estão organizados por ordem alfabética nem por data. Parece que alguém as mexeu recentemente e as colocou de qualquer jeito. Sérgio Nikolaevich assentiu. E olhem estas aqui, apontou para algumas pastas separadas das demais. Foram retiradas há pouco tempo. Quase não há poeira nos lombos, ao contrário das outras. Irina abriu uma delas. Era o histórico médico de Lyubov Pavlovna Savina, datado de 15 anos atrás. Recusado tratamento gratuito por falta de vagas. Recomendado o encaminhamento ao hospital regional, leu em voz alta. Abriu mais algumas pastas. Todas seguiam o mesmo padrão, pacientes com diagnósticos graves aos quais o Dr. Kovalenko negara assistência sem custo. Alguém selecionou esses casos de propósito, disse Irina baixinho. Nesse momento, a voz de Maria Stepanovna ecoou do outro lado da mesa. Encontrei. Ela segurava um caderno de capas gastas, encadernado em couro. O diário de Gennady Vassilievich. O último ano de sua vida. Todos se aproximaram, mas a viúva pressionou o caderno contra o peito. Preciso lê-lo primeiro, afirmou firme. Maria Stepanovna, objetou Sérgio Nikolaevich, com respeito, mas sem cedência, este não é momento para delicadezas. Estamos falando de vida e morte. Nina Ivanovna foi envenenada. Estamos trancados nesta casa, e claramente alguém aqui esconde algo. Ela hesitou, mas acabou colocando o diário sobre a mesa. Bem, mas serei eu quem lerá, declarou. Abriu as últimas páginas e começou a passar os olhos pelas anotações, soltando suspiros pesados de vez em quando. Até que parou relendo um trecho e empalideceu. O que foi? Irina não aguentou. Maria Stepanovna levantou os olhos lentamente. Aqui menciona um certo K que, segundo Gennady, exigia justiça. Folheou algumas páginas atrás. E há uma anotação sobre um velho professor que reapareceu falando de uma ex-aluna. Gennady escreveu que a consciência não o deixava em paz. Vladimir Semyonovich virou-se bruscamente para a janela, os ombros tensos. Kirill, por sua vez, ficou imóvel, os olhos fixos no diário. Kirill, disse Irina de repente, juntando as peças. K é você, não é? Meu sobrenome é Kratsov, disse Kirill, com a voz rouca. Kirill Andreevich Kratsov. Irina continuou, conectando os pontos com precisão cirúrgica. E você não é especialista em sistemas de alarme. Isso foi apenas um pretexto para entrar nesta casa. Kirill assentiu, os dedos apertando as bordas do diário como se buscassem apoio. Minha avó, Anna Sergeyevna Krotsova, foi paciente do Dr. Kovalenko, confessou, a voz quebrando-se. Há 15 anos, descobriram um tumor nela. Precisava de uma cirurgia urgente, de remédios caríssimos. Ele cerrou os dentes, a mandíbula trêmula. Eu recusei ajuda a ela. Disse que não havia cotas, que não havia vagas gratuitas e nós não podíamos pagar. Minha avó morreu 3 meses depois. O silêncio que se instalou na sala era denso, quase físico. A chuva batia nas vidraças como dedos impacientes arranhando o vidro. Kirill olhou para o vazio, os olhos perdidos em memórias que o consumiam. Eu tinha 14 anos, continuou, apontando bruscamente para o retrato do médico na parede. Meus pais tinham morrido em um acidente 1 ano antes. Minha avó era tudo que me restava. E então, eu a perdi também. Por causa dele. A avó se transformou em um rosnado. Porque ele poupou dinheiro. Você veio se vingar? Perguntou Sergei Nikolaevich baixo, como se temesse a resposta. Kirill balançou a cabeça. Não. A princípio, eu só queria provas. Entender por que isso aconteceu. Seus dedos traçaram linhas invisíveis sobre a capa de couro do diário. Durante anos, colecionei informações sobre Kovalenko. Procurei outros pacientes aos quais ele negou ajuda. Depois ouvi rumores sobre um fundo secreto, dinheiro que ele supostamente acumulava há décadas. E você concluiu que ele recusava tratamento por ganância? Maria Stepanovna interrompeu, a amargura transbordando em cada sílaba. Não era assim? Kirill explodiu, virando-se para Vladimir Semyonovich. Diga-me, professor, não foi por isso? Não foi por avareza que ele deixou pessoas morrerem? Todos os olhares se voltaram para o velho mestre, que até então permanecerá imóvel junto à janela, as costas curvadas como se carregasse um fardo invisível. Lentamente ele se virou. Irina viu uma lágrima escorrer por sua face sulcada, brilhando à luz trêmula das velas. Irina Petrovna. Chamou ele, a voz um fio de seda desgastada. Qual era o sobrenome de solteira de sua mãe? A pergunta a pegou desprevenida. Lebedeva respondeu, confusa. Por quê?
Vladimir Semyonovich fechou os olhos, como se a verdade o golpeasse com força demolidora. Então não me enganei, sussurrou. Você é filha de Natalia Lebedeva. Irina sentiu o chão oscilar. Você conheceu minha mãe? Eu fui seu professor, disse ele, a voz tremendo. Há 20 anos, ela era uma menina brilhante, cheia de talento. Até adoecer, gravemente. O ar parece ter sido sugado da sala. Irina saboreou o amargo da bile na garganta. Sempre soubera que sua mãe tirara a própria vida quando ela tinha 13 anos, mas a razão verdadeira lhe fora ocultada como uma ferida mal cicatrizada. O quê? Sussurrou. O que aconteceu com ela? Uma doença progressiva. Vladimir Semyonovich baixou a cabeça. Ela precisava de um tratamento experimental, caríssimo. Eu implorei a Kovalenko. Ele era o único na cidade capaz de organizá-lo. Uma pausa carregada. Mas ele recusou. Disse que não havia verba, que não havia como. Irina sentiu as lágrimas queimarem. Sempre acreditara que a mãe não suportara a pressão após o divórcio dos pais. Mas agora, ela não aguentou, confirmou o professor, a voz quebrada. Não conseguiu aceitar que deixaria você órfã, que não veria você crescer. Achou que seria mais fácil para todos. Eu nunca me perdoarei por não tê-la convencido do contrário. Suas palavras eram um lamento. Peço desculpas, interrompeu de repente Sergei Nikolaevich, examinando as prateleiras com um ar de quem busca algo concreto para se agarrar. Precisamos esclarecer uma coisa. Maria Stepanovna, quando exatamente seu marido faleceu? Exatamente 1 ano atrás, respondeu ela, a voz firme apesar da dor. 5 de novembro do ano passado. E seu filho? O ex-policial perguntou mais baixo. Os olhos de Maria Stepanovna se encheram de uma dor antiga. Há 16 anos. Ele tinha 9. Vladimir Semyonovich assentiu, sombrio. Eu vigiei a família Kovalenko por anos. Buscava provas de sua desumanidade. E quando soube do fundo secreto? Não. Maria Stepanovna se levantou, ereta, e de repente não era mais a viúva frágil, mas uma mulher de aço. Tudo está errado. Absolutamente tudo. Ela varreu o grupo com um olhar penetrante. Eu sei quem vocês são, declarou firme. Queriu. Vladimir Semyonovich. Eu os conheci há muito tempo. Recebi suas cartas anônimas. Um sorriso amargo. Não é difícil rastrear remetentes quando se tem os contatos certos. E decidi, era a hora de pôr um fim nisso. O quê? Queriu não escondeu o espanto. Convidei vocês de propósito, continuou ela, agora voltando-se para Irina. E você também não está aqui por acaso. Sabia que Vladimir Semyonovich reconheceria sua semelhança com Natalia. Quis que todos ouvissem a verdade. A verdade real sobre meu marido e seu dinheiro. Que verdade? Sergei Nikolaevich não disfarçou a tensão. Que ele acumulava fortuna negando ajuda a doentes terminais. Não. A voz de Maria Stepanovna cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se ouviu o rangido das tábuas do assoalho. Nesse momento, um som fraco veio da porta. Todos se viraram e viram Nina Ivanovna, pálida como um lençol, agarrada ao batente para não desabar. Nina Ivanovna! Exclamou Maria Stepanovna. Você não deveria se levantar. Preciso dizer. Arfou a idosa, o rosto contorcido pelo esforço. A verdade, ela levantou uma mão trêmula, apontando para a parede. Atrás do quadro. O quê? Onde? Irina não entendeu. O cofre, sussurrou Nina Ivanovna, antes de desfalecer nos braços de Sergei Nikolaevich, que a amparou e a depositou com cuidado em uma poltrona. Kirill já corria para a parede onde pendia um grande quadro, uma marinheira com um veleiro ao longe enquadrada em moldura pesada. Ele o removeu com um movimento brusco, e arfou. Atrás da tela, embutido na parede, havia um cofre pequeno. Era isso, murmurou, os dedos já explorando a superfície metálica. Aqui está a verdade. Quem sabe a senha? Perguntou Sergei Nikolaevich, pragmático. Todos olharam para Maria Stepanovna. Ela esboçou um sorriso enigmático. Eu, disse simples. E pretendia abri-lo hoje para todos vocês. Aproximou-se do cofre, fechou os olhos como se invocasse uma memória e começou a girar o disco. Seus dedos tremiam, mas os movimentos eram precisos. 6, 1, 5, 29. Um clique. A porta se entreabriu. Dentro, uma fita de vídeo antiga, pastas amareladas e um envelope grosso de papel craft. Aqui está, sussurrou Maria Stepanovna, retirando a fita com reverência. A verdade real. E vocês vão conhecê-la agora. Lá fora, um relâmpago rasgou o céu, iluminando por um instante os rostos pálidos no salão. Quando a escuridão voltou, todos souberam. Nada seria igual depois daquilo.
Na penumbra da sala, iluminada apenas por velas tremeluzentes e uma lamparina a querosene, os 5 se inclinaram sobre um videocassete antigo. Maria Stepanovna limpou a fita com cuidado, inseriu-a no aparelho e ligou a televisão, um modelo arcaico que milagrosamente funcionava graças a um gerador de emergência. A tela piscou em azul, depois cinza. Até que finalmente uma imagem surgiu. Aquele mesmo gabinete com suas estantes e o retrato na parede. Sentado à escrivaninha, um homem de cabelos grisalhos e rosto cansado, mas com um brilho obstinado nos olhos, olhava diretamente para a câmera. Se estão assistindo a esta gravação, começou o Dr. Gennady Vassilievich Kovalenko, a voz rouca, porém firme, é porque já não estou entre vocês. Fez uma pausa, tomou um gole de algo que devia ser água e continuou. Após um gole de água, o doutor prosseguiu, a voz carregada de uma dor que o tempo não havia conseguido apagar. Há 25 anos, Maria e eu ganhamos um filho. Chamamos-o de Alexei. Era um menino maravilhoso, vivo, curioso, cheio de talento. Mas quando completou 5 anos, os médicos diagnosticaram uma doença genética rara, a síndrome de Larsen-Novikov, um distúrbio progressivo do sistema nervoso central que pouco a pouco destrói o cérebro. Na época era considerada incurável. Todos os pacientes morriam em 3 a 5 anos após os primeiros sintomas. O doutor calou-se, lutando contra a emoção que lhe apertava a garganta. Irina lançou um olhar para Maria Stepanovna, que permanecia imóvel, o rosto petrificado como uma máscara, enquanto lágrimas escorriam sem parar por suas faces. Tentamos tudo, continuou ele, a voz trêmula. Levamos Alex a Moscou, a Alemanha, até aos Estados Unidos, mas em todos os lugares ouvíamos a mesma resposta: não há nada a fazer. Ofereceram-nos apenas cuidados paliativos, para aliviar o sofrimento, mas não para curar. E eu não conseguia me conformar. Era médico. Salvava crianças alheias, mas não podia salvar meu próprio filho. Quirol, que até então permanecerá junto à janela, com o rosto ainda marcado pela raiva de momentos antes, deixou-se cair lentamente em uma cadeira. Sua expressão, antes distorcida pelo ódio, agora revelava apenas confusão e um espanto mudo. Nosso menino se apagava diante dos nossos olhos, a voz do doutor falhou. Foi então que tomei uma decisão que mudou toda a minha vida. Comecei a estudar a síndrome de Larsen-Novikov por conta própria. Primeiro sozinho, depois encontrei aliados que acreditavam no projeto. Mas pesquisas assim exigem recursos imensos, e um médico de hospital distrital simplesmente não os tem. E passei a aceitar mais pacientes abastados, usando os honorários para financiar o trabalho. Ele suspirou profundamente antes de admitir. Sim, criei um fundo paralelo. O dinheiro da prática privada não passava pela contabilidade oficial. Parte eu usava para ajudar pacientes necessitados, mas a maior parte ia para a pesquisa. Alugamos um laboratório, compramos equipamentos, pagamos bioquímicos e geneticistas. A câmera tremeluzou por um instante, desfocando a imagem, até voltarem a enquadrar o doutor, agora ainda mais exausto. Nosso Alexei faleceu aos 9 anos. Mas eu não podia parar. Continuei a pesquisa porque sabia que havia outras crianças com o mesmo diagnóstico, e que elas ainda podiam ser salvas. E me vi obrigado a fazer uma escolha impossível. Ele se levantou da escrivaninha e aproximou-se da janela, a mesma por onde Quirol havia entrado pouco antes. Do lado de fora, o inverno envolvia as árvores em um manto de neve. Não podia salvar a todos. Os recursos eram limitados. E eu decidia quem receberia ajuda do fundo paralelo e a quem eu teria de negar. Era monstruoso. Literalmente determinava quem viveria e quem morreria. E isso me destruiu como ser humano. Mas não havia outra saída. Vladimir Semyonovitch emitiu um som estranho, algo entre um soluço e um gemido. Sergei Nikolaevich apoiou a mão em seu ombro, mas o velho professor nem sequer reagiu, os olhos fixos na tela. Sei que muitos me odeiam por essas recusas, continuou o doutor, enquanto rostos como os de Anna Krautsova, Natalia Lebedeva e dezenas de outros pareciam passar diante de seus olhos. Lembro-me de cada nome, cada face. Eles me assombram nas noites. Mas agi não por ganância, e sim por um desespero desesperado de salvar muitos à custa de alguns. Criar um remédio que pusesse fim ao sofrimento. De repente a imagem distorceu-se, cheia de interferências. Quando se restabeleceu, o doutor já estava sentado novamente à escrivaninha, e a data no canto da tela indicava que meses haviam se passado. Estamos próximos de um avanço, sua voz agora vibrava com uma excitação febril, os olhos brilhando. Nossa terapia experimental mostra resultados extraordinários. 2 pacientes estão em remissão estável.
Se tudo correr bem, em 6 meses poderemos iniciar os testes clínicos, e em 1 ano o medicamento estará. A imagem cortou novamente, mas desta vez a tela simplesmente apagou. Maria Stepanovna pressionou o botão de parar e voltou-se para os outros. Essa foi sua última gravação, disse baixinho. 1 semana depois, ele sofreu um derrame. Morreu sem recuperar a consciência. Um silêncio opressivo tomou conta da sala. Lá fora, uma luz cinzenta e fraca começava a filtrar-se pela janela. O amanhecer se aproximava, mas a tempestade não arrefecia. Então, tudo foi diferente, murmurou Quirol, as mãos tremendo. Todos esses anos, odiei um homem que só tentava salvar os outros. Sim, confirmou Maria Stepanovna, com um aceno de cabeça. Sua avó, Quirol. Sua mãe, Irina. E muitos outros. Ele não podia salvar a todos. Não tinha recursos suficientes, e isso lhe dilacerava a alma. E eu escrevi aquelas cartas de ameaça. Quirol cobriu o rosto com as mãos. Achava que vocês escondiam o dinheiro que ele havia roubado, negando tratamento a pacientes pobres. Foi você quem forjou a caligrafia e deixou o bilhete para Nina Ivanovna? Perguntou Sergei Nikolaevich. Quirol assentiu sem erguer os olhos. Quis assustá-los, forçá-los a confessar. Pensei que se criasse uma ameaça, Maria Stepanovna se quebraria e revelaria a verdade. Mas eu não envenenei Nina Ivanovna. Juro, não sou capaz disso. Eu acredito em você, disse Maria Stepanovna, surpreendentemente. E sei quem intoxicou Nina Ivanovna. Ela mesma? Exclamaram ao mesmo tempo Irina e Sergei Nikolaevich. A viúva suspirou pesadamente. Ela não queria prejudicar ninguém. Apenas procurava um calmante na velha caixa de remédios do meu marido. Lá havia medicamentos vencidos. Não sabia que poderiam ser letais. Nina Ivanovna trabalha conosco há 15 anos. Conhecia a história de Alexei, sabia das pesquisas, mas ignorava o mais importante. Maria Stepanovna retirou de uma prateleira uma pasta grossa tirada do cofre e a abriu. Vejam, estes são os resultados finais da equipe de Gennady. Eles conseguiram. Criaram um medicamento experimental, mas funcional. O protocolo de tratamento, a fórmula. Tudo está aqui. Folheou algumas páginas até parar em uma lista de nomes. Meu marido compilou uma relação de crianças com a síndrome de Larsinovikov em toda a Rússia. São poucas, a doença é raríssima. Ele planejava entrar em contato com cada família, oferecer o tratamento gratuitamente, mas o tempo lhe faltou. Ela fechou a pasta e prosseguiu. 3 semanas atrás, Nina Ivanovna me confessou que seu neto, Dima, de 6 anos, recebeu o mesmo diagnóstico. Os médicos disseram que não havia esperança e ela procurava o remédio, deduziu Sergei Nikolaevich. Sim, confirmou Maria Stepanovna. Sabia que Gennady desenvolvia algo. Revistou o gabinete, suas coisas. Não por si mesma, mas por Dima. Era a única chance do menino. Nesse momento, a porta da sala rangeu, e Nina Ivanovna apareceu no umbral. Ainda pálida, mas muito mais firme nas pernas do que antes. Perdoe-me, sussurrou a voz quebrada. Não quis prejudicar ninguém. Só que o Dimosha. Ele é tão parecido com o Alexenka, tão esperto, com os mesmos olhinhos. E os médicos dizem que lhe resta 1 ano e meio no máximo. Ela desabou em choro, cobrindo o rosto com as mãos. Maria Stepanovna aproximou-se e a abraçou com força. Tudo ficará bem, Ninosha murmurou. Vamos ajudar Dima. Mas como? Indagou Vladimir Semyonovich. Esse é um medicamento experimental. Não está disponível em farmácias, não há quem o produza. Maria Stepanovna ergueu o rosto e percorreu com o olhar cada um dos presentes. É por isso que os reuni aqui, afirmou com firmeza. Após a morte de Gennady, não sabia o que fazer com seu legado, como dar continuidade ao seu trabalho. Precisava de pessoas que me ajudassem. Ela voltou-se para Quirol. Você é programista. Sabia lidar com bancos de dados, disse ela com voz clara e objetiva. Você poderá criar um sistema para cadastrar pacientes, monitorar os resultados do tratamento e organizar os dados clínicos. Sem isso, não conseguiremos acompanhar o progresso de cada criança nem provar a eficácia do medicamento. Em seguida, voltou-se para Vladimir Semyonovich. Você tem contatos na rede de educação da região. Com sua ajuda, poderemos identificar crianças com o mesmo diagnóstico em escolas, hospitais e centros de reabilitação. Precisamos encontrá-las antes que a doença avance demais. Seu olhar pousou em Sergei Nikolaevich. Seu passado nas forças de segurança e seu conhecimento burocrático serão essenciais. Conseguir licenças, registrar o fundo, lidar com a papelada. Sem você, ficaremos presos em labirintos legais por anos. Por fim, dirigiu-se a Irina, com um misto de seriedade e esperança no rosto. E você?
Você tem o dom de transformar histórias em algo que o mundo não pode ignorar. Não conte apenas a tragédia, mas também a esperança. Fale sobre um homem que sacrificou reputação, paz de espírito e até a própria vida pela chance de salvar outras. Mostre como, mesmo nas escolhas mais dolorosas, pode nascer algo maior. Maria Stepanovna endireitou os ombros, e a luz fraca da manhã, filtrando-se pela janela empoeirada, iluminou seu rosto cansado, mas renovado. Quero criar o Fundo Gennady Kovalenko. Vamos dar continuidade às suas pesquisas, produzir um medicamento e tratar essas crianças. E para isso preciso de vocês. De todos vocês. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ruído abafado da chuva, agora mais suave, como se o temporal também tivesse gasto sua fúria. Quirol foi o primeiro a falar com a voz trêmula. Eu ajudo. Engoliu em seco. É o mínimo que posso fazer, para compensar meu erro. E eu, concordou Vladimir Semyonovitch, assentindo com a cabeça. Natalia Lebedeva ficaria orgulhosa de saber que sua filha está envolvida em uma causa tão nobre. Claro que estou dentro, disse Sergei Nikolaevich com um tom grave. Gennady Vassilievich era meu amigo. Talvez eu não soubesse de tudo, mas agora é minha obrigação ajudar. Irina demorou mais para responder. Em sua mente fragmentos de memória se entrelaçavam. A mãe que mal conhecera, a infância sem carinho, os anos de incompreensão e amargura. E o Dr. Kovalenko, não mais o homem frio e distante que ela imaginara, mas alguém que carregara o peso de escolhas impossíveis. Vou escrever sobre isso, disse por fim. Não apenas um artigo, nem só um livro. Vou contar a história dele, suas pesquisas, os dilemas que enfrentou, como às vezes o bem e o mal se confundem, e como o destino nos reuniu nesta casa hoje. Maria Stepanovna agradeceu com um aceno de cabeça, depois virou-se para a janela. Através dos vidros embaçados pela chuva, um raio de sol rompia as nuvens, anunciando o fim da tempestade. Sabem, murmurou. Gennady costumava repetir uma frase: na medicina, não é possível salvar a todos, mas isso não significa que não devamos tentar. Ele tentou. Agora caberá a nós continuar. Seus olhos percorreram o grupo, e um sorriso leve aflorou em seus lábios. Olhem para nós. Ontem éramos estranhos, cheios de desconfiança. Hoje nos une um propósito. Talvez esse seja o sentido maior. Talvez por isso o destino, ou acaso, ou minha teimosia, tenha nos colocado aqui, hoje. Destino? Repetiu Quirol com um toque de ironia. Ou seu plano, Maria Stepanovna. Ela sorriu, enigmática. Às vezes, uma coisa não se distingue da outra. Não é mesmo? Lá fora, o dia clareava. O temporal havia passado, deixando para trás um céu limpo e o cheiro fresco de terra molhada. As estradas logo estariam desobstruídas, a energia seria restaurada. Mas aqueles 5 sabiam que suas vidas já não seriam as mesmas. A verdade, por mais dolorosa que fosse, valia mais que dinheiro, ressentimentos ou ódios antigos. Os primeiros raios de sol de novembro penetraram pelas frestas das nuvens, dourando as copas das árvores ainda úmidas. Gotas de chuva nas vidraças cintilaram como pequenos diamantes, espalhando reflexos coloridos pelas paredes da sala. A casa que na noite anterior parecerá a Irina uma armadilha sombria, agora se transfigurava, como se o peso dos segredos tivesse sido levado pela escuridão. Passaram a noite em claro, tomando chá forte, examinando os documentos do cofre, esboçando os primeiros passos do fundo. Ao amanhecer, adormeceram onde estavam. Vladimir Semyonovitch na poltrona, Quirol estirado no sofá, Sergei Nikolaevich no gabinete. Nina Ivanovna descansava em seu quarto, enquanto Maria Stepanovna e Irina permaneceram na cozinha conversando em voz baixa. Sabe, disse Maria Stepanovna, mexendo distraidamente a colher no chá, eu temia este dia. Temia que a verdade viesse à tona. Mas agora entendo. Era uma libertação para todos nós. Irina sentiu. No fundo, ainda sentia um gosto amargo ao pensar que sua mãe poderia estar viva se soubesse a verdade sobre o Dr. Kovalenko. Mas a raiva havia se dissipado, substituída por uma tristeza clara e uma estranha paz. Como você descobriu? Perguntou. Que Vladimir Semyonovitch era professor da minha mãe, que Quirol era neto de uma paciente do seu marido. Maria Stepanovna sorriu melancólica. Gennady anotava tudo. Nomes, históricos médicos, endereços. Vladimir Semyonovitch eu conhecia há anos. Ele veio até meu marido, suplicando por ajuda para Natalia. Gennady não pôde salvar sua mãe, e isso destruiu. Falava dela com frequência do que aconteceu depois. Quanto a Quirol, foi mais simples. Suas cartas tinham detalhes que só quem conhecia os arquivos do meu marido poderia saber. Ele não se escondeu bem. Usava um e-mail público, mas o estilo, as informações. Era impossível não reconhecer.
E a porta trancada? Irina inclinou-se para a frente. A janela entreaberta, a chave na fechadura? Foi eu, admitiu Maria Stepanovna serena. Encontrei Nina Ivanovna desmaiada no gabinete. Percebi que ela havia tomado, sem querer, algum medicamento vencido da antiga farmacinha do Gennady. Para ganhar tempo, simulei um mistério. Tranquei a porta por fora, deixei a chave, abri um pouco a janela. Sabia que Sergei Nikolaevich desconfiaria, ele é muito perspicaz, mas precisava que todos ficassem até o amanhecer. Precisava que ouvissem a verdade. Era arriscado, murmurou Irina. Nina Ivanovna poderia se machucar gravemente. Verifiquei seu estado antes de sair, rebateu Maria Stepanovna. A intoxicação era leve, sem risco de vida. Não a deixaria morrer. Só queria criar uma situação em que ninguém pudesse fugir da conversa. A tempestade ajudou, cortando as saídas. Do lado de fora, ouviu-se o ronco de um motor. As duas trocaram um olhar e se apressaram até a entrada. Na estrada de acesso, uma ambulância parava, seguida por uma viatura policial. As estradas estão abertas, suspirou Maria Stepanovna aliviada. Finalmente. Em pouco tempo a casa ficou movimentada. Os médicos examinaram Nina Ivanovna, aplicaram soro e tranquilizaram a todos. Não havia perigo. Uma intoxicação comum por sedativo vencido. 2 dias de repouso e líquidos, e ela estaria recuperada. Os policiais, alertados por vizinhos preocupados com a falta de comunicação, colheram depoimentos e foram embora, sem encontrar indícios de crime. Maria Stepanovna explicou que não houve ameaças, apenas um mal-entendido com uma carta que Kirol escrevia, sem intenções de chantagem. Ao meio-dia, reuniram-se na sala de estar. Exaustos, mas com os rostos iluminados por algo novo, olhavam uns para os outros sem sombra de desconfiança. Parece que tudo se resolveu da melhor forma, resumiu Sergei Nikolaevich, esfregando a barba por fazer. Nina Ivanovna está bem. Não houve crime. O dinheiro será usado para uma boa causa. Fica uma dúvida, observou Irina. Quem abriu o cofre e tirou algo do compartimento secreto da estante? Havia uma marca de uma mão pequena na poeira. Todos viraram-se para Maria Stepanovna. Ela sorriu, constrangida. Também fui eu, confessou. No compartimento guardava uma foto do nosso Alyosha. Tirou do bolso um retrato amarelado e mostrou a todos. Um menino de olhos vivos e sorriso contagiante, tão parecido com o pai. Tudo o que fiz, disse Maria Stepanovna, com a voz embargada, foi pela memória deles, do meu filho e do meu marido. Para que o sacrifício deles não fosse em vão. Kirol, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se de repente. Sua postura era firme, o olhar determinado. Peço desculpas, declarou com uma clareza que surpreendeu a todos. A você, Maria Stepanovna, pelas ameaças e pela desconfiança. A você, Nina Ivanovna, por tê-la assustado. E a todos vocês, por ter trazido tanta angústia a esta casa. Fez uma pausa, como se reunisse forças para continuar. E ofereço minha ajuda. Sou um bom programador, como vocês sabem. Posso criar um banco de dados para acompanhar os pacientes e os resultados do tratamento. Posso desenvolver um site para o fundo. Tudo o que for necessário. Obrigada, Kirol, respondeu Maria Stepanovna, e em sua voz não havia mais ressentimento, apenas alívio. Aceito suas desculpas e sua ajuda. Vladimir Semyonovich apoiou-se na bengala para se levantar. Seus olhos brilhavam, úmidos, quando se voltou para Irina. E eu? Sua voz falhou por um instante. Quero reparar minha culpa perante a memória de sua mãe, Irina Petrovna. Não consegui protegê-la naquela época, mas agora posso ajudar outras pessoas. Ainda tenho contatos no departamento de educação. Encontrarei crianças com esse síndrome raro em toda a região. Não deixaremos nenhuma para trás. Irina aproximou-se do velho professor e abraçou-o com força. Não eram necessárias palavras. Tudo o que precisavam dizer um ao outro já havia sido dito naquela longa noite de confissões. Bem, Sergei Nikolaevich endireitou-se, e até mesmo a cicatriz em seu rosto parecia menos intensa sob a luz matinal. Cuido da parte jurídica, registro do fundo, licenças, tudo o que for preciso. Precisaremos de apoio no Ministério da Saúde, e sei exatamente a quem recorrer. Quanto a mim, Irina sentiu uma onda de inspiração, daquelas que não experimentava há muito tempo. Não escreverei apenas um artigo sobre filantropia. Contarei toda a história, do médico, de suas pesquisas, do filho que perdeu, do medicamento que criou. E sobre como é perigoso julgar as pessoas sem conhecer a verdade por trás de suas ações. Maria Stepanovna olhou para aquele grupo, estranhos até o dia anterior, agora quase uma família, e seus olhos brilhavam com uma esperança renovada. Então está decidido, disse ela. O fundo Gennady Kovalenko começa a funcionar hoje.
Um mês depois, eles se reuniram novamente na mesma casa. Mas o lugar já não era mais aquele casarão sombrio, guardião de segredos. Agora, era um espaço luminoso, cheio de vida. A antiga sala de estar abrigava um pequeno escritório do fundo, computadores, equipamentos, estantes com documentos. No consultório do doutor, aconteciam orientações para pais de crianças com doenças raras. Irina, acabada de chegar da gráfica, espalhou sobre a mesa folhetos recém-impressos. O que acham? Perguntou. Acho que ficou digno. Na capa brilhante, uma foto do Dr. Kovalenko e o nome. Fundo de Doenças Raras Gennady V. Kovalenko, onde a esperança termina, nosso trabalho começa. Excelente, aprovou Sergei Nikolaevich, folheando o material, e ontem recebemos a licença para produzir o medicamento experimental. Agora, tudo é oficial. E eu tenho novidades sobre o banco de dados. Quirol girou o notebook para que todos vissem a tela. Já identificamos 17 crianças com a síndrome de Larsen-Novikov em todo o país. 6 delas poderão começar o tratamento na próxima semana. Vladimir Semyonovich, que organizava alguns esquemas sobre outra mesa, emitiu um som satisfeito. O Departamento de Educação prometeu total cooperação. Vamos detectar essas crianças em estágios iniciais antes que a doença avance. Nina Ivanovna entrou na sala, conduzindo pela mão um menino pálido, de olhos surpreendentemente vivos. Dima, cumprimente seus tios e tias, disse ela com suavidade. O garoto acenou timidamente. Já havia completado o primeiro ciclo de tratamento, e os resultados superaram todas as expectativas. A doença recuava. E aqui está nossa anfitriã, observou Sergei Nikolaevich quando Maria Stepanovna adentrou o cômodo. Ela estava diferente. Mais leve, como se tivesse deixado para trás um fardo pesado. Nas mãos, trazia uma bandeja com chá e um bolo caseiro. Um momento de atenção, meus amigos, disse, enquanto distribuía as xícaras. Quero brindar a um novo começo. A ideia de que mesmo das provações mais duras podemos extrair algo bom. De que após a pior tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Ergueram suas xícaras. Do lado de fora, o sol de dezembro faiscava sobre a neve recém-caída, transformando o velho casarão, outrora repleto de dor e mistérios, em um lugar preenchido por luz e propósito. Irina observava aquele grupo tão diverso, agora unido por um objetivo comum, e refletia sobre como a vida pode ser imprevisível, como a desconfiança se converte em amizade, como uma antiga ferida pode se transformar em uma causa compartilhada. E como, às vezes, é preciso olhar além das aparências para enxergar a verdadeira essência das pessoas. Seu artigo sobre o Dr. Kovalenko e suas pesquisas havia saído na primeira página do jornal, gerando grande repercussão. Agora trabalhava em um livro, algo mais profundo, mais pessoal, sobre as escolhas que fazemos, o preço que pagamos por elas, sobre perdão e compreensão. Lá fora, um pássaro sobrevoou a neve, deixando para trás um rastro sinuoso de pegadas. A vida seguia seu curso, e apesar de todas as provações, sempre havia espaço para a esperança.